Oi, gente! Estamos começando mais um B6 Podcast e você já sabe qual é o processo aqui, né? Já vai se inscrevendo aí no canal, vai compartilhando com seus amigos. E hoje, todas aquelas dúvidas que você tem, como é que funciona quando um atleta deixa de ser atleta para se tornar este ser diferente, em transformação? Porque dizem que um atleta tem duas vidas. Aquela que acontece enquanto ele está nos gramados, nas quadras, nos tatames. E aqui recomeça assim que ele decide parar. Hoje o nosso convidado especial é o Dani Moraes. Tudo bem, Dani? Tudo bem, obrigado pelo convite. Estou aprendendo ainda, não sei o que eu vou conseguir dizer, porque eu estou trilhando esse caminho ainda, mas... Mas é isso, são duas vidas. São bem diferentes, aprendizados que às vezes a gente nem imagina que a gente precisa passar, né, e ser feitos. Mas acho que o importante é o planejamento, a decisão, a sabedoria para tomar essa decisão. Mas a gente vai falar bastante aqui. Você acha que é um processo que ele precisa ser muito bem pensado e planejado para que ele seja menos sofrido? Mesmo pensado, planejado, decidido, é difícil, é doloroso, né? Tu imagina... futebol, já nasci com uma bola no pé, participei de todas as categorias de base, me tornei profissional e no outro dia não levantar mais para ir treinar, né? Não precisar mais responder às pessoas, não necessita ter tanta preocupação com o corpo, com o físico, por mais que a saúde, né, é importante. Uhum. Muda tudo, né? Tudo que eu fiz durante todos esses anos não tem a necessidade de ser feito, né, daquele outro... Você pode escolher quando você quer fazer. Naquele outro dia. Então, fácil não é, né? Mas eu decidi me preparar, né? Eu resolvi antecipar isso na minha cabeça e ir de encontro, né, a tentar fazer uma transição um pouco menos dolorosa, porque do futebol ela não é fácil, o futebol consome a gente muito, a dedicação é muito intensa no dia a dia, no treino, no relacionamento, na cobrança, então a gente sente de qualquer forma, mas eu busquei um caminho de preparação, dentro da minha cabeça eu já tinha tomado a decisão, faltava eu colocá-la em prática, né? E nem sempre isso é simples, né? Demorei um tempo, namorei bastante com essa decisão, né? Mas acredito que foi no momento certo. A sua história no futebol, ela começa muito cedo, tem uma relação familiar, o seu avô foi um dos grandes nomes do Palmeiras também, e é uma geração diferente, obviamente, mas tinha alguma cobrança? O Dani jovem tinha uma cobrança? Eu quero ser tão bem sucedido ou reconhecido como meu avô foi, ou um caminho que você queria trilhar similar, ele te influenciou nessa decisão? Internamente, o Dani nunca. Assim, eu queria vencer por mim. O meu avô, ele... todo mundo que conhece ele sabe o quanto Primeiro, ele foi... quem é esse avô? Meu avô Valdir Joaquim de Moraes, goleiro, ex-goleiro, jogou pelo Palmeiras, depois trabalhou... Ele foi o pioneiro, né, dos treinadores de goleiro no Brasil e depois trabalhou, né, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, é muito querido aqui em São Paulo, seleção brasileira. E, bom, olha os clubes que eu falei, né? Ele teria muitas possibilidades, às vezes, de me ajudar, de dar aquele empurrãozinho, que eu considero normal também. Mas ele sempre fez questão que eu vencesse com as próprias pernas e com as minhas ideias. Literalmente. Por vezes eu ficava pensando, porra, mas é tão difícil, né? Será que não dá para me ajudar e tudo? E hoje eu dou graças a Deus, porque o processo, né, o caminho, ele não é simples, mas a gente precisa passar, né? Mesmo as dificuldades, mesmo as coisas ruins, menos boas, né? Não vamos nem falar ruins, a gente precisa passar para chegar, né, nos momentos decisivos, nos momentos de mudança, no momento que eu estou vivendo, para chegar e ter sabedoria, e ter coragem, e
saber como encarar esse momento. Então, existia, sim, uma pressão das outras pessoas, né, porque fazia esse comparativo. Existia, por muitas vezes, até assim, um ciúmes, você não precisa jogar porque vem de família boa, porque não sei o quê, vamos botar o outro. Eu passei até por isso. Passou? Sabe, assim, Chegou a passar por isso? Passei. Mesmo que não tivesse influência do seu avô, você pagou por ser neto dele? É que nem o filho do diretor, o filho do treinador. É um rótulo que carrega a vida inteira. E, assim, o preconceito, né, um pré-conceito, mas a minha vontade foi o que me fez vencer, a minha dignidade, o meu respeito, e talvez por muitas vezes, mesmo vindo de uma formação diferente, que é raro no futebol, né? Às vezes a maioria vem lá de baixo, do nada, sem estudo, sem uma formação de família, mas mesmo assim, por muitas vezes tive mais vontade, mais dedicação, mais compromisso do que quem precisava na direção construir a história ainda. De querer vencer. E o seu avô, como que ele te enxergava enquanto jogador? Qual era o sentimento dele? Meu avô faleceu faz 2 anos, 1 ano e pouco. Mas ele até escondia um pouco, assim. Eu sei quanto ele torcia, quanto ele falava para os outros. A gente vê quando ele, qualquer lugar que vai, nossa, teu avô fala de... Ó, meu neto ali. E teve um jogo, teve um episódio bem legal. Ele trabalhando no Palmeiras e eu jogando pelo Inter. 2008, se eu não me engano. E o jogo no Beira-Rio, e eu deu uma repercussão, né, na imprensa, tudo, né, um duelo entre neto e avô, e eu vou e faço o primeiro gol do Inter. A gente ganhou 2-1, 2-0. E ele trabalhando como preparador de goleiros. Ele trabalhando como preparador. Não sei se na época ele era preparador de goleiros ou era um auxiliar já, porque já estava mais de idade, não estava conseguindo chutar tanta bola, mas ele era um consultor. Ele não podia era tomar gol ali naquele momento. Exatamente. E aí acabou que eu fiz o gol depois. Assim, acho que fica feliz por um lado, mas ao mesmo tempo não pode manifestar. Mas chegou a ser até engraçado, porque as pessoas começaram a cobrar dele, começaram a falar muita coisa. Então, se tornou um episódio aí bem engraçado, mas que demonstra o quanto ele queria que eu fosse, mas às vezes até pelo meio do futebol ser um pouco antiquado, antiético, não tolerar essa coisa da disputa, mesmo entre família, ele sempre foi muito conservador, acho que mais para mim preservado que ele. E é um sentimento de muito orgulho quando você olha para sua história assim numa linha do tempo e você vê que, ainda que você não tenha percorrido o caminho que o seu avô fez, você tem uma história linda, dentro de todas as condições que você pôde entregar ali. Assim que você se enxerga também? Acho que não tem história ruim, não tem história diferente, cada um tem a sua. Eu sou muito feliz com a que eu vivi, com a que eu estou vivendo. Quando a gente olha para trás, poderia ter tomado escolhas e decisões diferentes, mas talvez eu não tivesse muito das outras coisas que eu tenho hoje. Então, muito feliz com o que eu construí, com o que eu deixei, e com o que eu ainda posso passar adiante. Você tem alguma frustração, Dani, assim, dessa carreira? Algum momento frustrante de ter almejado determinadas coisas e talvez não ter conseguido atingir? Não. Eu sei que eu tomei decisões às vezes equivocadas, mas a gente só sabe depois que toma, né? Então eu acho que... Que tipo de, assim, sem obviamente trazer esse... Eu tive propostas quando eu estava no Inter, eu tive propostas para sair. Eu tive uma vez que eu estava quase negociado com a França e acabou que por um motivo ou outro não fui, mas também poderia ter agido de outra maneira para ir, né? Mas eu prefiro ir com as minhas convicções. E entre outras tomadas de decisão, o futebol ele é feito disso, né? De uma hora para outra, tomada de decisão. dentro do campo e fora de campo também. Eu vou para lá, eu vou para cá, é melhor eu estar num lugar, hoje é melhor eu estar em outro lugar, por que eu vou para lá? Por quem que eu vou para lá? Então isso aí também influencia muito. Então eu não me arrependo de forma alguma, como eu te falei, eu acho que as pedras no caminho elas nos fazem mais forte e nos preparam para o que realmente a gente tem que fazer agora.
desportivamente, pô, se eu queria ter me mantido mais tempo no Inter, se eu queria ter jogado na Europa, né? Eu só tive a oportunidade de jogar na Coreia do Sul e na Arábia Saudita. De repente, sim. Né? Se eu queria ter chegado à seleção brasileira, claro, quem que não quer? Todos querem. Mas eu me orgulho muito da minha história e eu acho que, como eu disse, eu carrego muitas coisas boas que essa jornada, que esse caminho, né? Que essa faculdade da vida que eu falo me deu. Qual é a tua geração de internacional, para a gente trazer aqui um pouquinho desse passado? Que jogadores estavam? Qual era o momento que o Internacional vivia também quando você foi pro profissional? Cara, eu participei de uma categoria de base de ouro. Eu fui o primeiro time brasileiro a ser campeão do mundo no ano 2000, sub-15. Né? A gente chegou a ficar 2 anos e meio invicto, né? Sem perder uma partida. Trilhei todo esse caminho de muitas vitórias. E aí que eu falo que eu me tornei jogador, porque eu não escolhi. Chegou uma hora que eu não conseguia mais sair dali, porque eu assinei um contrato, assinei outro contrato, renovei o contrato. E não foi uma escolha minha, foi uma coisa que foi acontecendo, eu não parei para falar. Que era uma geração incrível também. Exatamente, mas assim, a maioria, assim, a minha última chance, a única chance que eu tenho, não, para mim foi acontecendo, né? E eu falo mais uma vez, eu sou um privilegiado. Eu tinha um estudo, um colégio bom, eu tinha família que me fala, tu vai jogar bola, mas tu vai estudar. Mas só tem de noite. Estuda à noite. Eu não abro mão disso. Né? Hoje a gente vê os valores se invertendo um pouco. E não julgo, porque eu tive suporte familiar, eu tive cobrança, com muito amor, com muito carinho, mas cobrança, que eu acho que essa é a relação, né, de pai e filho. Direcionamento eu tive. E eu não consegui mais sair, fiquei, fui chegando. Da minha época, olha que loucura, eu nem era, sem dúvidas eu não era o melhor do meu time, talvez não tivesse nem entre os 5, 6 melhores. Tinha muitos que eram convocados para a seleção brasileira, de base e tudo, e poucos chegaram. Porque, como falo, os valores parecem são invertidos, né? A gente valoriza e depois não sabe o que fazer, né? Às vezes a cabeça do próprio atleta mais jovem, quando é exposto, né, a muita... momento tão determinante essa fase. Para mim é o mais difícil de todos. 15, 16. Para mim é pior do que parar de jogar. Foi pior do que parar de jogar. Vou sair de casa, eu vou voltar, eu vou optar por ir para longe da minha família, eu vou morar embaixo de uma arquibancada. E aí essa cobrança começa a se tornar exacerbada. Começam a achar que meninos de 15, 16 anos são craques. E aí, né, o caminho se inverte. Eu sempre fui muito linear, assim. Eu sempre fui regularmente crescendo. Eu precisava crescer porque eu não tinha esse apelo que tinha. E olha, salvo engano, aí eu tenho o Renan, goleiro, né, que jogou no Internacional, foi campeão do mundo, foi pro Valência, seleção brasileira. Eu acho que da minha geração de nascidos em 1985, depois dele, assim, em relação à carreira, história, fui eu. A gente tem o Diego e o Diogo, que eram destaques na época, conseguiram jogar um pouco, mas poderiam ter... É um incrível exemplo, porque, assim, essa época deles, dos gêmeos, era um negócio, assim... Craques, impressionante, todo mundo mesmo olhava e eles badalavam. E uns meninos que viveram essa badalação, assim, muito intensamente. Quando a gente pensa neles, a gente poderia... eles foram... Onde é que eles jogaram? Onde é que foram? Né? E não trilharam a carreira que... Nem que eles gostariam, né? Que eles esperavam. E nem que as pessoas faziam. E nem que as pessoas faziam. Isso e muitos outros, não só na minha categoria, mas em outros. Então, eu acho que esse caminho aí a gente tem que cuidar muito quando a gente fala de formação, né? Porque, claro que tem os fenômenos aí que conseguem, mas a maioria das histórias não são assim, né? Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, muito carinho, que às vezes são meninos jovens que não têm, às vezes, uma segurança familiar, que não têm o conhecimento e que estão expostos a tomar decisões tão difíceis e expostos a coisas tão difíceis também, né? A tua geração, ela é mais jovem que a geração do Daniel Carvalho? Daniel Carvalho 83, eu sou 85, 2 anos. Então já tinha uma expectativa muito grande, porque era um período que o Inter formava muitos jogadores
E aí o Daniel é o exemplo disso ali, Nilmar. Então, assim, uma expectativa Fábio de Hockenbach. conseguir encontrar essas estrelas, esses jogadores, esses diamantes. E aí vocês têm essa responsabilidade, entregam de certa forma, porque 2 anos e meio sem perder praticamente, todos os títulos ali da categoria, o mundial da categoria. E aí você lida com o psicológico desses jovens. Responsabilidade é bom, né? A responsabilidade ela nos faz crescer. Ela nos faz almejar coisas maiores, faz a gente se desenvolver, né? Se tu fica 2 anos e meio sem perder, tu não quer perder nunca mais. Apesar de tu vai perder, né? Todo esportista, ele perde muito mais do que ganha. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, mas não é fácil nessa idade. Então, mas o Inter sempre criou essa expectativa. Acho que não era, a palavra é essa, não é responsabilidade, é expectativa. O Inter sempre criou essa expectativa, ainda mais por tudo que a gente fez, por a maneira como a gente encarou, como a gente levou o nome do clube. Então, sempre se teve essa expectativa. Mas acredito e até agradeço a todos que fizeram parte, que foi muito bem trabalhado. Né? Foi muito bem trabalhado, porque daí saíram grandes jogadores, é uma fábrica de atletas, e cada vez mais a gente vê a importância disso. Vou te dar um exemplo, quem eram os meus treinadores na base. Tá? Mano Menezes, Lisca, Guto Ferreira. Então, assim, tu vai ver, tô falando dos mais conhecidos. Dos mais conhecidos. Entre muitos outros aí que estão no meio do futebol também, que às vezes são auxiliares, que às vezes não chegaram, atingiram patamares tão grandes. Julinho Camargo. Então, tu vê, olha a qualidade, todos passaram depois pelo profissional do Inter. Então, olha a qualidade dos profissionais, a importância de se ter uma boa formação para que cheguem bons atletas e bem preparados no profissional. Então, a gente às vezes costuma brincar, eu estudo muito a questão da formação, a questão de ser treinador, de executivo de futebol, e a gente costuma dizer que assim, os melhores os mais capacitados deveriam estar com os mais jovens, né, para colocar coisas boas que depois o trem anda no trilho. Já sabe o que fazer. Mas aí o que acontece, Dani? Porque assim, você tinha bons treinadores, a estrutura, é o meio, é o caminho, é a forma como a gente trata o futebol de base. Por que dessa base não surgiram talentos com continuidade, digamos assim? Não é fácil. É um meio muito competitivo. Cada vez chega mais, cada vez se cobra mais. Mas aí é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Jornalistas, comunicadores, treinadores, torcida. A gente tem que pensar um pouco mais, que tem que ter mais paciência. A gente é rei de falar assim, tem que botar os meninos, aí o menino erra uma coisa, tem que tirar esse aí, nunca mais quero, pode trazer aquele outro. O famoso queimar o menino. Por que quando a gente olha para o Santos, a gente olha os meninos da Vila? Porque eles dão oportunidade. Por quê? Talvez financeiramente não está legal hoje, ou porque está dando certo, mas tem continuidade. A tendência é que revele mais. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, e eu acho que é uma coisa que nós, brasileiros, vou falar por nós, a gente tem que se reeducar um pouquinho. Porque é dali que vem, dessa matéria-prima aí que vai vir, talvez, o dinheiro para fazer as sessões de treinamento, que vai vir talvez o futuro craque identificado com o clube, que a gente sabe que tem um valor. Eu tive a oportunidade de jogar no clube que eu cheguei com 12 anos. Eu fui campeão no clube que eu joguei com 12 anos. Tu imagina isso para uma pessoa? Hoje isso acontecer é muito difícil. A gente tem alguns exemplos, né? Eu lembro do Lucas Moura, quando saiu de São Paulo, que tinha que sair, porque não tinha mais como ficar, claro. Olha como é que foi, e o carinho que ele carrega hoje. Entre muitos exemplos. Mas é um outro tempo, porque hoje o jogador que ele tá ali ganhando copinha, se destacando, ele chega no profissional, ele fica uma temporada. Quando chega, que já tem uma grande especulação, e aí a gente tem Vinícius Júnior, que era extremamente criticado, hoje um dos principais jogadores aí da Europa, e muita gente dizendo, nem é tudo isso, sabe? Compraram por um valor
muito acima do que ele representa. Ele demorou para conseguir também chegar a esse momento que ele tá vivendo. Rodrigo dos Santos também, Sim. outro jogador que fica um tempo ali no Santos e já sai. Então, assim, não tem mais esse tempo de identificação A maturação, com a né? torcida, a maturação. Maturação em todos os sentidos. E isso, eu acho que nem pro atleta é bom, sabe? Porque eu tenho certeza que todos esses queriam fazer história no seu clube de coração também. Claro que querem o dinheiro, que querem ser vendidos, mas é diferente. Quando tu faz a história no teu clube que te criou, às vezes não é o clube que tu torce, mas o clube que te deu tudo que tu tinha, que te deu uma casa quando tu tinha. Então, eu acho que isso é uma coisa que alguns atletas pensam assim, e eu acho que é uma coisa que a gente deveria também ter mais calma, para dar esse espaço de erro, para dar esse espaço de crescimento, porque eu acho que às vezes tu está desvalorizando o produto que tu criou, né? Às vezes tu está fazendo um produto, né? Vamos botar como um produto, né? Claro, sim. É um talento que tu criou, que tu cuidou, que tu fez, tu viu crescer e chega uma hora, de uma hora para outra não serve mais para nada. Então, é uma coisa que eu penso muito, né? E quero que cada vez mais esses talentos aí eles se tornem, né, não que fiquem aqui para sempre, mas que possam vingar, né, dentro dos seus próprios clubes e sentir um pouco do gosto que eu senti também, né, vencendo no clube que me formou. Dani, entendendo essa realidade hoje, você na função de comentarista, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre quando que isso acontece, mas vendo essa situação toda da base, você tem mais cuidado, um maior zelo na hora de escolher as palavras ali com relação a esses jogadores? Ou trazendo um pouco dessa preocupação também, que ele precisa amadurecer, que ele precisa ter um maior número de oportunidades? Eu acho que sim, eu acho que eu alerto. Porque hoje esses meninos com 17, 18 anos, eles sabem muito bem o que eles querem da vida, né? Especialmente para as coisas, às vezes, que não são tão boas, né? Então, tem que ter também responsabilidade para saber, para ouvir uma crítica, para melhorar, para buscar crescimento. Mas eu faço, às vezes, sim, um tom de alerta, né? Porque eu acho que tem que aumentar esse índice de jogadores talentosos que virem jogadores de verdade, sabe? Então, eu procuro utilizar como cobrando, fazendo a mesma análise, cobrança, mas sempre um tom de alerta, né, e de expectativa de mudança. A vida de um jogador, Daniela, é muito mais de alegrias ou é muito mais de renúncias? Eu acho que se tu conseguir fazer com que as renúncias, tá, elas te tragam coisas boas e saber, mais uma vez, por quem tu está fazendo isso, eu acho que não é fácil, né? A renúncia não é fácil. Tem coisas que a gente vai sofrer para abrir mão, né? A renúncia começa muito cedo, né? Quando os meus amigos todos iam para a praia, iam para o litoral, eu ia treinar. Eu ia jogar uma competição em Alegrete, sol de 450 graus. E eu tava lá, dormindo no quartel. Não tô reclamando, não. Só que eu acho que quando tu escolhe passar por isso, né, como um objetivo, volto a falar da jornada, assim, né, do caminho, do percurso, eu acho que isso aí é essencial. Eu acho que essas renúncias, elas são essenciais, ainda mais numa profissão que trata de corpo, trata de bem-estar, trata de saúde, de dedicação. Agora, o esporte foi a minha faculdade, né? O esporte me ensinou muita coisa. O esporte me ensinou a ter compromisso, me ensinou... Eu não chego atrasado. Porque quando eu chegava, eu pagava multa. Ou deixar... A caixinha. Ou não ia jogar. Pior, quando era menor, eu não ia jogar. Eu falava, não, beleza, fica fora aqui. Eu não chego atrasado, mas eu não chego atrasado pra nada. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente não abre mão e não deixa de lado. E que às vezes a gente vê aí, né, pessoas que com mais idade, às vezes do que muito mais velhas, que não tem tanto compromisso quanto às vezes um esportista tem, não só do futebol, né, mas com 12, com 13 anos, cada vez mais cedo hoje. E quando foi que te ocorreu que era chegada a hora de parar de jogar? Quando essas renúncias já não faziam mais sentido. Aí uma coisa é tu sentir saudade, outra coisa é tu querer estar em outro lugar. Entendeu?
Aí a pandemia também contribuiu com isso, né? E eu já vinha me preparando há um bom tempo, não pensando nisso, mas já vinha me preparando e tomei essa decisão, assim, que para mim não foi fácil, mas foi embasado em muitas coisas que eu realmente acredito. E preparando financeiramente, sempre com esse cuidado, um olhar empreendedor sobre as coisas, educacional, de estar lendo, estar aprendendo. Sempre. Tu trazia isso pra tua rotina de concentração, enquanto o cara tava lá ouvindo uma música, Total. Conversando, tava estudando, Total. tava com... Era o nerd da galera? Acho que tem muito tempo para isso. Eu me aposentei. É estranho falar. É estranho falar. Eu parei de Como jogar, é que soa isso? Eu parei de jogar. Às vezes eu falo com as pessoas, pô, tu tá... não, porque eu tô pensando... Quando eu me aposentei? Eu me aposentei com 35 anos. Não sei se chega a ser engraçado, mas assim, eu enquanto atleta ainda, eu tirei minha licença de treinador, eu tirei minha licença de executivo de futebol, eu fiz alguns outros cursos. E isso vai te encorajando, sabe? Isso vai assim, pô, já tô mais para lá do que para cá, eu vou ver isso. A tolerância diminui, porque tu começa a ver coisas, que tu começa a ter o conhecimento e tu vê as pessoas não executando as coisas. E aí eu falei, pô, chegou minha hora. E aí eu me preparei, foi assim a minha preparação, né, baseada em muito estudo, em uma decisão própria, mas cercada de muitas pessoas que fazem a diferença para mim, né? Mas foi uma coisa muito minha. Assim, às vezes as pessoas até falavam, vai um pouco mais, tu foi no meio da pandemia, tu merece parar com torcida, tudo, mas eu via que era um momento que eu precisava. Eu não queria entregar nem um dia menos do que eu entreguei minha vida toda, longe de ter sido o melhor, mas muito dedicado, muito honesto. E eu vi como um novo início, né? Eu não vejo como um final, eu vejo como um novo início. Que eu acho que se construído a gente consegue sofrer um pouco menos e aproveitar as oportunidades também que o esporte pode nos proporcionar. Já estou vivendo hoje isso, né? E tenho um caminho aí que é longo pela frente. Você estava falando antes aqui nos bastidores, você não sabia nem o que fazer com a chuteira no último jogo. Acabou a partida e você ficou ali olhando? Como é que foi? Não, eu guardei. Eu tenho até, acho que eu tenho um vídeo disso aí. Peguei esses últimos momentos, assim. Mas não sabia muito o que fazer, se deixava no clube, se levava, o que eu ia fazer com ela, né? Eu guardei, óbvio, né? Guardei tudo que foi desse momento, assim, que eu podia guardar. Mas... É um vazio, assim, né? Tá ali fechando o armário do vestiário. É um vazio, assim, porque assim, não acabou o ano, foi no início do ano, então no outro dia eles estavam lá, eu não precisava mais. E aí em casa, estranho também, né? Tipo, não tem hora para acordar, não tem que botar despertador para nada. É que eu fiz a minha nova rotina, e essa é outra coisa que eu acho que é essencial, é criar uma nova rotina. Eu sempre respondi a pessoas, né? Assim, olha, o horário é esse, o treino é essa hora, o almoço é essa hora, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou, para que eu vou levantar da cama? Entendeu? Claro que eu tenho meus filhos, né? Nem deixariam, né? Me puxariam pela orelha, mas para tu criar a tua própria dinâmica de estudos, de leitura, de tudo, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que tem, é a gente se adaptar o mais rápido possível, se organizar, dar importância a coisas que antes não eram. Por isso que eu acho que quanto antes tu começar a entrar com uma rotina diferente e aliado ao futebol, tu vai sofrer menos, né? Com todas essas expertises, né? Foi fazer aula de treinador para ter a certificação de gerente, para entender como que funciona também os bastidores dessa gestão, influenciador, está produzindo conteúdo nas redes sociais, e comentarista. E muitos podem pensar, ex-jogador, tem identificação aqui com o Nordeste, ganhou títulos importantes aqui, todo mundo conhece, foi capitão. Então entrou lá, mandou uma mensagem e tá aí comentando os jogos. Não foi assim tão fácil. Não é fácil não, cara, é dedicação, tu sabe bem,
olhar de uma maneira diferente, né? Sobre um olhar, uma atmosfera diferente. Tem todos os desafios que quem olha da televisão parece muito fácil, né? Mas de bastidor, de entender como é que se faz, da preparação, até para entrar lá, né? A gente faz alguns testes, ver se realmente tem a dinâmica para falar, como é que é. Então, assim, tu começa a viver uma outra vida e, como tudo, precisa de dedicação, precisa de desejo, né? Precisa querer fazer. E eu vivo um momento que eu tô tendo muito... Tô me permitindo viver, né? E conhecer coisas novas. Às vezes o caminho mais simples seria, vai ser auxiliar técnico, depois... Mas eu acho que tem um caminho muito legal assim para ser dividido e tô gostando, sim, tô muito feliz. Tem aquela história muito boa que você tava com ponto e aí o pessoal tava lá passando as informações, né? Ok. Como é que é essa história? A gente vai aprendendo, porque não é normal, né? Assim, aí tá com... Tem sempre alguém falando no teu ouvido, que né? é o retorno que a gente retorno. chama no jornalismo. Só que tem que controlar, né? Tem que aprender isso. Vocês já sabem, né? Vocês nem param, nada. Mas quando tu chega, eu ouvi uma coisa, eu parei de falar, né? Ouvi uma vozinha ali. Eu parei de falar assim, alguém tá falando comigo. Alguém falou, ok. Aí você nem interrompeu. Não, parei, né? Mas ainda bem que não tava ao vivo. Depois disso eu aprendi e nunca mais errei. Mas é adaptação, assim. Não é fácil. Não é fácil. É bem legal, desafiador. Mas é um caminho que eu tô fazendo com muito prazer. E você acha que no papel como um ex-jogador, a sua responsabilidade de estar ali transmitindo o seu conhecimento, as suas vivências, compartilhando, porque em muitos momentos o comentarista ele também compartilha, é uma exigência muito grande. Como é que você vê isso? Até para você não ser rotulado, porque tem alguns jogadores que são rotulados, como, esse aí só tá lá porque é ex-jogador, não tem esse conhecimento todo. Como que você se posiciona nessa função de comentarista? Se for parar para pensar, assim, fica com essas dúvidas na cabeça. Eu fui tirando elas aos poucos. A gente não chega sabendo de nada, né? Sabendo de tudo, mas eu costumo ser como eu sou. Como eu conquistei todas as meus relacionamentos, o meu dia a dia, como eu sempre fui, como eu sou em casa, como eu sou em qualquer outro lugar, sendo honesto, né? Mas não deixando de falar o que eu penso, cobrando, mas cobrando de uma maneira legal, né? De uma maneira construtiva, sendo gente, né? Acho que sendo humano, né? Acho que a gente sempre tem um jeito de falar as coisas, passar a mensagem que a gente quer, mas também não expor, né, quem está do outro lado. Você é uma pessoa de uma fala tranquila, que passa essa tranquilidade, essa sabedoria. Como é que era no vestiário, assim, o capitão? Porque o capitão ele tem que chamar atenção também. Tem o Dani que também gritava lá no vestiário. Como é que é esse Dani? É um Dani muito diferente, Dani, desse do dia a dia, porque ali você tá naquela adrenalina. Os princípios e os propósitos os mesmos. Perfeito. Mas agora, o jeito de ser, sim. Os rompantes, talvez, a emoção. Tem vários momentos diferentes, né, de ser capitão. Por muitas vezes não precisa gritar. Muitas vezes liderar não é isso, né, para mim. Mas tem vezes que precisa. Chamar atenção. O que vocês estão fazendo? Tem vezes que... Vamos acordar. Para concentração. Colocar fogo mesmo, né, na equipe. O futebol ele é sanguíneo. O futebol é coração, nem sempre é cabeça. Então a gente tem que estar preparado para isso também. E eu acho que uma das minhas grandes conquistas como líder foi isso, de respeitar, mas saber a hora... E quando tu cobra, as pessoas realmente ouvem. Então, acho que liderar é estar junto, liderar é estar na ruim, não expor o outro. Então, mas eu acho que tem sim a hora que tem que gritar. Quando estava para entrar em campo, assim, era diferente. Acho que tem muito do íntimo ali, né, do vestiário, que ali tem a regra do vestiário, né, que ali o que acontece ali não sai dali, entendeu? Então, quando tem muita gente, eu acho que a exposição, né, às vezes a cobrança tem que ser feita de uma maneira legal para também não expor mais do que
do que simplesmente ajudar. Né? O Abel Ferreira, a gente vê um cara bastante sanguíneo, explosivo em alguns momentos. E ele claramente fala nas entrevistas que ele se sente constrangido quando ele revê as imagens da forma como ele tá e que ele é muito cobrado pela esposa, pelas pessoas mais próximas e que isso é algo que ele quer melhorar, ele quer evoluir. É que aquele ambiente ali, ele é capaz de te transformar, assim, emocionalmente falando. E aí eu não tô falando aqui de questões de valores. Muitos se transformam mais pela personalidade, porque tem uma personalidade mais sanguínea, digamos assim. Mas é um ambiente que mexe com muitas emoções. Eu te falei, é coração. É coração, é sangue. Chega uma hora que não dá. Né? Já joguei contra amigo meu, desci a porrada, depois pede desculpa, liga e pede desculpa. Já apanhei, já briguei, entendeu? Então, eu acho que o ambiente ele proporciona isso. Né? Claro que, como personagens principais, a gente tem que ter muito respeito, porque é uma imagem que a gente passa para todo mundo, para a criança, para a família da gente, mas às vezes não dá para controlar. Acho que tem a irritação, né? Tem o juiz, tem as coisas que a gente vê assim que nos tiram do sério, às vezes um trabalho de 2 anos, 1 ano, às vezes por um erro ou por uma coisa, entendeu? Então, não é fácil lidar com isso. Né? E realmente, olhando pelo lado positivo, é legal ver galera que não gosta de perder, assim, o quanto ele busca. Ele passa para mim isso, cara. O quanto ele busca querer ganhar, o quanto ele se adapta para querer ganhar. Né? E às vezes pelo bem, né, do coletivo e tudo, o treinador, o líder, ele tem que se expor, ele tem que sair da zona de conforto, ele tem que... Então eu compreendo totalmente ele, inclusive sou muito fã dele, da maneira dele de liderar e de gerir a equipe dentro de campo, ok, mas os grupos e as atitudes dele... E motivar também aquelas pessoas ali. As atitudes dele com o grupo, né, com a equipe dele. Olhando para sua carreira, Dani, obviamente que... Acho que 2 experiências, que são as internacionais. Elas são bem diferentes, né? Você foi para a Arábia Saudita, onde os costumes são completamente distintos, uma cultura muito mais fechada, digamos assim. Você foi para a Coreia também, que também é diferente daqui, um pouquinho, talvez, mais aberta, se a gente comparar com relação aos comportamentos, né, na Arábia Saudita. Como foram essas experiências? Que curiosidades você carrega aí na bagagem dessas 2 passagens internacionais? Foi um sonho realizado, assim, né? Eu sempre quis morar fora, vivenciar culturas diferentes, aprender. Dentro do futebol foi muito legal. Também a gente aprende coisas que às vezes não são tão valorizadas aqui. Cresci muito, assim, né? E como pessoa, respeito, né, pelos outros, respeito que eles têm pela gente. A gente está representando um país, a gente está representando o nosso país fora daqui, né? Então é um peso grande, o país do futebol, né? Jogando futebol, representando o país do futebol. Foram experiências sensacionais, assim, que se pudesse, assim, viver de novo, né? Dentro de todos os perrengues que se tem, das dificuldades, mas se tivesse a oportunidade naquela época viver de novo, eu iria com certeza. E a comida, a língua, quais foram os perrengues? Eu não tenho tanto problema com isso, eu me adapto muito fácil, assim, eu falo inglês, né? Então eu usava muito o inglês para me comunicar. Por vezes era difícil, né? Assim, por mim e por eles, assim, mas a gente sempre chegava num entendimento. Comida também não é simples, mas eu não tenho muito problema. Mas tinha um choque, assim, Dani? Tem. O treino, o tratamento, o que era muito chocante, assim? É muito diferente, né? É muito diferente, assim. A gente vai... A Arábia Saudita, tudo fechado, só treinava à noite, parava para rezar. À noite? Por causa do calor. Parava para rezar durante o treino, se fosse o horário da reza. A própria Coreia do Sul. O período de Ramadã também que eles têm. Eu cheguei bem no Ramadã, foi muito louco. E na própria Coreia do Sul, eles respeitam demais as pessoas mais velhas, assim.
Então era muito diferente, porque aqui às vezes a gente falta o respeito com o mais velho, né? E lá eles respeitam muito, passa na frente, ajuda, faz tudo, a limpeza das ruas, a segurança. Então, assim, é o oposto, né, daqui, mas também tem coisas que a gente gosta tanto aqui no nosso país, né, que às vezes não tem lá. Eu acho que, assim, pegar onde tu tá vivendo e viver as coisas boas, aprender as coisas que tem que aprender, né, e não... Eu acho que às vezes tem muitos atletas que falam, eu sinto falta do arroz e feijão. Estou dando um exemplo, né, assim, beleza, mas tenta, né, pode sentir falta, mas tenta viver a cultura deles, tenta se adaptar, porque é bom para nós e eles adoram quando a gente fazendo alguma coisa deles, né? Então eles se sentem representados e pensam, tá gostando, olha que legal, entendeu? Então essa seria a minha dica. Dani, você tem essas passagens por esses times, entre outros times também, mas me parece que há duas relações muito fortes. A primeira, que é com o Internacional, clube que te formou, te desenvolveu, e depois o Nordeste, que hoje é a tua casa. Isso. Eu escolhi estar lá por a maneira que eu fui recebido, tudo que eu criei lá, as oportunidades também que eu vejo, e a carência de algumas coisas que eu vejo lá. As pessoas muitas vezes vão para lá para ir embora, eu fiz o caminho oposto. Mas sim, né, uma ligação grande com o Rio Grande do Sul, que foi onde eu tive toda a infância, toda a base. É torcedor do Inter? Eu vivi minha infância toda lá. Ao longo do tempo eu fui perdendo. Me fazem toda essa pergunta que eu adoro fazer também. Não, é torcedor? Ao longo do tempo eu fui perdendo. Porque a gente passa por coisas difíceis dentro do clube, às vezes a gente fica angustiado, às vezes a gente fica brabo, às vezes não tem nenhuma mágoa, mas a gente vai perdendo isso e vai se tornando cada vez mais profissional. Teus filhos são colorados? Meus filhos são todos os times que eu passei. E não tô sendo hipócrita aqui, porque é impressionante. Todos os times que eu passei. Então, dos brasileiros é Inter, Santa Cruz, Botafogo? Inter, Santa Cruz, Bahia, Chapecoense, Inter, Botafogo, Bahia, Chapecoense e Santa Cruz. Mas tem uma preferência? Eles viveram mais, todos viveram mais no Nordeste, né? Então, o Santa Cruz é a equipe que eles mais... Mas é louco, porque agora eu fui até o Porto Alegre, eles imploraram para ir no jogo do Inter. Assim, a gente vai para o Rio de Janeiro, vai no jogo do Botafogo. Eles gostam de estar no meio, de estar participando, e eu alimento esse desejo, levo a tudo que é lugar, tiver que levar nos jogos dos times que eu não joguei, eu levo também. Eu acho que é isso aí que o futuro é deles, né? Eu só estou aqui para ajudar e dar suporte para eles escolherem o caminho. Dani, muito sucesso na tua trajetória, nessa nova vida. Obrigado. Que eu sei que é um desafio muito grande. Pra ti também, né? Pra ti Obrigada. Também. Eu sei que é um desafio muito grande você sair do campo, onde você é protagonista, porque é o jogador, é o jogo, para você estar ali analisando o protagonismo daqueles seus ex-companheiros de profissão. Muitas emoções envolvidas nisso também. E precisa trazer a técnica, a linguagem da televisão, que é diferente, o estudo constante, mas tenho certeza que essa sua dedicação que te acompanha desde muito cedo, essa disciplina, serão elementos bem importantes aí para o teu desenvolvimento. Obrigado, sempre bom estar aqui, sucesso para ti também, que venham muitos outros programas aí. É isso, gente. Então, agora vocês podem aí compartilhar um pouquinho do nosso papo aqui, se inscrever no canal, já falei, tem que ativar o sininho também para receber notificação. E a gente vai se encontrando para contarmos histórias do esporte e da vida, como foi aqui com o Dani Moraes. Até mais!